Bom, eu sou o Murilo, produtor e diretor do programa do Ratinho aqui no SBT, há 5 anos já, mas trabalho com o Ratinho há 10, nas outras empresas, no Paraná eu trabalhava com ele. E assim, eu tô aqui para falar do quão é importante uma assessoria de comunicação, uma assessoria de imprensa, para fazer esse link do, vamos dizer no caso do parque, que é o Beto Carreiro, com a gente lá da televisão. Eu peguei uma fase do parque que não havia assessoria de imprensa, não havia assessoria de comunicação. Na realidade havia, mas não uma dentro do parque. Havia uma que ficava fora, o que deixava o trabalho muito mais demorado. E a gente que trabalha em televisão, a gente precisa de uma resposta muito imediata, muito rápida, porque as coisas mudam muito. De um dia para o outro as coisas mudam muito para a gente. Então, era meio complicado a gente conseguir levar coisas do parque para a TV. Eu lembro que havia toda a burocracia de telefonema, e-mail, aguardar um e-mail, porque a gente entrava em contato com a assessoria, que era fora do parque, essa assessoria entrava em contato com o parque, para depois, e o parque respondia para a assessoria, para daí a assessoria vir para a gente e falar, olha, vai rolar ou não vai rolar. Nesse meio tempo muita coisa rolava. Eu lembro que uma vez, eu não me lembro qual foi a pauta, mas o tempo que eles demoraram para me responder, e foi uma resposta positiva, eu tive que cancelar a pauta porque para mim já não servia, demorou muito e a gente tocou o barco com outra coisa. E agora eu peguei a fase, de um tempo para cá, a fase onde o parque tem uma assessoria, o parque tem uma equipe especializada para atender TV, revista, rádio, jornal, que seja, qualquer veículo de comunicação. E assim, é uma parceria fantástica que a gente tem com o Beto Carreiro. A Malu, junto com a equipe, eu não vou citar nome porque é muita gente, tem uma equipe maravilhosa. Tanto da comunicação externa, quanto com a comunicação interna lá do parque. Então, assim, isso ajuda muito. Isso faz o parque crescer muito em termos de mídia, em termos de propaganda e tal. Eu não sei falar quantas vezes já a gente já fez pauta com o parque desde quando ele tem uma boa assessoria de imprensa. Já teve vezes que eu e a Malu e a equipe dela falavam assim, não, pelo amor de Deus, não me liga essa semana que eu não aguento mais ver vocês. Porque assim, era ligar e acontecer. E o mais importante de tudo isso é você ter alguém do outro lado, na assessoria de imprensa do local que você procura, uma pessoa que entenda que a TV, que o meio de comunicação é muito importante para o próprio trabalho dela. Então, assim, às vezes eram umas loucuras, eu ligava para a Malu e falava, Malu, eu preciso fazer isso, vamos fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, que primeira vez que o Faísca, o cavalo do Beto, saiu do parque, depois do falecimento do dono dele. Foi uma loucura, assim, tipo, eu falei, meu, sério, eu preciso fazer uma coisa bacana. Eu sempre fui muito fã do Beto, e liguei pra Malu, falei, Malu, vamos fazer isso? Vamos trazer o Faísca? Ela falou, pelo amor de Deus, será? E a Malu também é louca. A Malu, ela topa as minhas loucuras e ela inventa mais coisa ainda. Ela falou, então tá, então vamos falar, sim, nós vamos resolver e tal. Um dia depois já tinha resposta. A Malu já me ligou, vamos fazer assim, nós vamos fazer, vamos pegar um aras, assim, assim, assado e tal. Fizemos. Foi uma baita de uma audiência. Depois disso nós partimos pro pessoal do Madagascar, nunca tinham saído do parque. A Malu, de prontidão, já mexeu com a equipe dela, a equipe foi atrás e tal, conseguimos trazer Madagascar, Shrek, Kung Fu Panda, depois fizemos de novo o Shrek quando a Fiona e o Biscoito foram pro parque. Então, assim, é uma parceria de troca de bons resultados. Para eles, é um ótimo resultado, tá num programa segundo lugar de audiência, ou em outras mídias que colocam eles pro Brasil, mais pro Brasil ainda, e para nós, trazer atrações fantásticas, atrações que dão audiência, né? Então, assim, assessoria de imprensa é muito importante. O SBT já teve um problema de não ter assessoria de imprensa, e hoje tem uma assessoria de imprensa muito legal também. Então, eu pude acompanhar essas duas fases com assessoria de imprensa e sem assessoria de imprensa. E agora falando da assessoria de imprensa interna. É fantástico ver o crescimento. Eu particularmente sou fã do parque. Eu acho que às vezes vou mais do que muito funcionário no parque. O povo já nem... fala, o Murilo tá aí. Tá bom, o Murilo tá aí porque eu vou vivo lá. Então, assim, o que o parque cresceu, o que o parque... nesse caso falando do parque, mas
o que uma empresa cresce com uma assessoria, eu sei que o Ratinho sempre fala isso. Não pior, mas assim, a função mais difícil que se tem dentro de uma empresa é o RH. Porque você mexer com o ser humano é muito difícil. E quando você tem pessoas que conseguem entender o ser humano, e nesse caso conseguem entender o que o cliente quer, que é o caso da assessoria interna do parque, deixa o trabalho muito mais fácil. Isso repassa para o usuário, repassa para o cliente, repassa para quem vai no parque. E assim, de um tempo para cá o parque vem crescendo muito nessa ligação da assessoria interna com a assessoria de imprensa externa que cuida dos meios de comunicação. Então, assim, é muito importante, é uma coisa que só vem a somar, e se bem aproveitada, como é aproveitada a assessoria interna do parque, a assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa em geral, ela só vai trazer bons resultados, e é o que você está vendo com o parque, que está numa crescente aí fantástica. É isso aí.